Determine x, sabendo-se que ABCD é um retângulo e que E e F são pontos médios dos lados AB e AD, respectivamente. Bom, então fazendo um resumo da figura, a gente tem um retângulo ABCD. Dentro desse retângulo tem vários outros triângulos, tem alguns trapézios também, e ele dá apenas o valor de um ângulo e a informação de que E e F são pontos médios dos lados AD e AB nessa ordem, né? Então, é uma questão que a gente vai ter que usar álgebra e outros conceitos aí de geometria para conseguir resolver. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que esse ângulo daqui é reto, porque ABCD é um retângulo e a gente sabe que os vértices de um retângulo eles formam um ângulo de 90 graus, beleza? Então vamos por partes. Primeiro, eu vou analisar e ver o que a gente pode fazer com o que a gente já tem, né? A gente sabe que esse aqui é o vértice C. O ângulo formado pelo vértice C, por ser um vértice de um retângulo, ele vai ser um ângulo de 90 graus, beleza? E daí, como a gente não sabe o valor mais de nenhum ângulo, eu vou denotar esses ângulos por letras. Então, eu vou chamar esse ângulozinho aqui por A. Aqui a gente já pode fazer uma pequena afirmação, porque pensa, ó, esse ângulo grandão aqui é um ângulo de 90 graus. Então, se eu tirar o ângulo de 25 e tirar o ângulo A, eu vou ter o valor desse ângulo aqui. Concorda comigo? Então, esse ângulo aqui, eu posso escrever ele como sendo o 90 menos o 25 menos o ângulo E, menos o ângulo A. Beleza? Então, 90 menos 25, essa é uma conta que a gente pode fazer. Isso aí está dando 65 menos o ângulo A. Beleza. Agora, a gente vai usar a outra informação que ele deu, né? Que são os pontos médios. Quando a gente tem um ponto médio que está sobre um lado de um retângulo, de um quadrado, enfim. Esses ângulos aqui, pessoal, ó, que eu listei, que eu destaquei em vermelho, esses ângulos são iguais, já que F é ponto médio. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de, sei lá, de B. Consequentemente, o ângulo de baixo também vai ser B. Bom, outra afirmação que a gente pode fazer é a seguinte. Eu vou desenhar esse ângulo aqui como sendo um ângulo amarelo. Nota que se eu pegar o ângulo amarelo e os dois ângulos em vermelho, a gente vai ter um ângulo de 180 graus. Então, se eu pegar o 180, que é isso aqui tudo, e daí eu tirar os ângulos B, eu vou ter o valor do ângulo em amarelo. Então, eu posso afirmar aí que um ângulo em amarelo, ele vale aí os 180 menos 2 vezes o B. Beleza? Agora vamos usar o outro ponto médio, certo? Usando a mesma lógica, a gente pode afirmar que esse ângulo daqui é congruente a esse ângulo daqui. E como a gente não sabe o valor desse ângulo, eu vou chamar esse ângulo aqui de y. Consequentemente, esse ângulo aqui também vai ser y. E usando a mesma lógica também, né? Eu vou colocar esse ângulo aqui de outra cor. Esse ângulo aqui em azul, a gente pode afirmar que esse ângulo daqui vai ser aí 180 menos 2y. Beleza? Vamos ver o que a gente pode fazer com o que a gente já tem. Bom, olhando para esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, os dois têm uma coisa em comum. E o que é? Eles têm um ângulo opostos pelo vértice, né, pessoal? Que seria, no caso, esse ângulo aqui que eu vou desenhar em roxo. Então, esse ângulo daqui, ele é idêntico a esse ângulo daqui, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, se você não sabe o que é ângulos opostos pelo vértice, são ângulos que são cortados, digamos, por, sei lá, duas transversais. E pela simetria, a gente pode afirmar que os ângulos são iguais, certo? Porque a abertura que eles fazem quando eles são cortados é a mesma, tanto em cima quanto embaixo. Portanto, são ângulos opostos pelo vértice. Então, como eu não sei também o valor desse ângulo, eu vou chamar esse ângulo aqui de C, certo? Vou chamar ele de C. Consequentemente, o ângulo de baixo também vai ser C. Bom, outra coisa que a gente já pode afirmar é a seguinte. Eu vou desenhar aqui outro ângulo na cor, sei lá, azul. Então, eu tenho esse ângulo aqui em azul. Nota que se eu pegar o ângulo roxo e eu somar com o ângulo azul, eu vou ter meia volta, né? Eu vou ter um ângulo aí de 180 graus. Então, se eu pegar os 180 graus e tirar o valor do ângulo C, eu vou ter exatamente aí o valor do ângulo em azul. Pela mesma lógica, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice ao ângulo de 180 menos o C.
Bom, agora o que a gente pode fazer, né? Vamos olhar para esse triângulo daqui. Nota que a gente já tem aí o ângulo A e o ângulo C. E pelo teorema de Tales, né, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulo é sempre 180 graus. Então, se eu pegar o A mais o C e somar com esse outro ângulo daqui, eu vou ter exatamente 180 graus. Então, eu posso afirmar que esse ângulo daqui ele vale o 180 menos o A menos o C. Então, eu não estou inventando coisas, eu estou basicamente escrevendo os ângulos desse triângulo algebricamente falando. Porque se eu pegar o ângulo A com o ângulo C e somar com o ângulo azul, eu vou ter 180. Então, se eu fizer o caminho contrário, ao invés de somar eles, eu subtrair um do outro e pegar e subtrair de 180, eu vou ter o valor desse ângulo daqui. Aproveitando que a gente está aqui no vértice B, que também é um ângulo reto, né? Porque aqui as retas são perpendiculares, então forma aí um ângulo reto. O que a gente pode afirmar? Esse ângulo maior é de 90 graus. E eu tenho o valor do ângulo azul. Então, eu posso afirmar que esse ângulo daqui vai ser o ângulo de 90 graus menos o ângulo em azul. Concorda? Então, eu vou ter que esse ângulo aqui vai ser o 90 menos o 180 menos o A menos o C. E aqui a gente pode resolver, né? Então, vai ficar 90. Nota que a gente tem o sinal de menos fora do parêntese. Então, quer dizer que todo mundo que está lá dentro vai mudar de sinal. Então, vai ficar aqui negativo. E quem está negativo fica positivo. Então, mais A mais C. 90 menos 180, eu faço a subtração e conservo o sinal do número maior. Então, vai ficar aqui menos 90 mais o A mais o C. Agora, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. A mais C menos 90. Eu não mudei nada, eu só alterei a ordem. Então, como isso aqui é uma soma, se eu mudar a ordem, o resultado final ele vai continuar sendo o mesmo. Beleza? Agora, outra observação que a gente pode fazer é a seguinte. Se a gente olhar para esse triângulo daqui e esse outro triângulo daqui, eles também têm uma coisa em comum. Eles têm um ângulo X, né? Porque o X aqui que está em vermelho, ele é oposto pelo vértice. Então, esse ângulo daqui vale X. Se eu pegar esse ângulo X e esse ângulo aqui que eu vou colocar em amarelo e somar eles, eu vou ter aí 180 graus. Então, se eu pegar o 180 e tirar o valor de X, eu vou ter o valor do ângulo que está em amarelo. Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui, porque a gente já sabe que são ângulos opostos pelo vértice. Então, o ângulo lá de cima vai ser igual ao ângulo aqui de baixo. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos olhar para esse triângulo daqui. Nota que eu tenho um ângulo em azul e eu tenho um ângulo em vermelho. E daí eu quero descobrir quanto vale esse outro ângulozinho aqui. Tem como eu descobrir? Tem como. Como assim? Usando aquela mesma lógica que a gente viu nos triângulos anteriores, se eu pegar o 180, que é a soma do ângulo vermelho, esse ângulo daqui, mais o ângulo X, mais esse ângulo em azul, isso aí vai dar 180. Então, se eu pegar o 180 e subtrair da soma desses ângulos, eu vou ter o valor desse ângulo daqui que está em vermelho. Então, eu vou pegar aqui o 180 e vou tirar a soma desses ângulos. Ou seja, eu vou tirar aqui, eu vou até fazer um pouco mais para baixo, porque senão vai sobrepor ali o que está em amarelo. Então, vai ficar aqui o 180 menos o 2y mais o ângulo x. E a gente consegue resolver isso aqui, ó. 180 com menos 180, isso vai dar 0. Menos com esse menos daqui, isso aqui tá dando mais, ou seja, 2y. E menos com mais vai dar menos x. Ou seja, aquele ângulo em vermelho, que está do lado do ângulo x, ele vale 2y menos x. O que a gente pode afirmar também? Ó? Esse ângulo daqui é oposto pelo vértice, então esse cara aqui também vale 2y menos x. Usando a mesma estratégia que a gente viu anteriormente, a gente pode afirmar que esse ângulo daqui, que eu vou até mudar de cor, né, para não ficar muito repetitivo, eu vou colocar aqui um preto. Esse ângulo daqui, ele vai ser o 180. Calma, deixa eu melhorar esse 180. Então, vai ser o 180
menos o 2y mais o x. Aí você pergunta, ah, mas por que esse ângulo que era negativo ficou positivo? Pessoal, eu vou pegar o 180 e vou subtrair do 2y menos x. Então ficaria mais ou menos assim, ó, o 180 menos o 2y mais o x. Então, quando eu fizesse o jogo de sinal, menos com mais daria menos, e menos com mais também vai dar menos, certo? Então, é por isso que o x aí está trocando de sinal. Como o 2x ali já tá, ou como o 2y já está negativo, então vai dar positivo, né? Então, eu esqueci de colocar um menos aqui. Então, menos com menos está dando mais, e menos com mais está dando menos. Então, é por isso que ficou 180 menos 2y mais o ângulo x. E aqui também é um ângulo oposto pelo vértice, então esse cara também mede 180 menos 2y mais x. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer? Bom, vamos olhar para esse triângulozão grandão aqui, ó. Esse triângulozão maior. O que a gente pode afirmar sobre ele, né? A gente já tem um ângulo de 90 graus e a gente tem um ângulo B, que está aqui. Ou seja, se eu pegar o ângulo de 90... mais o ângulo B, mais esse ângulo daqui que eu vou colocar em lilás, esse ângulozinho aqui, a gente vai ter aí 180 graus. Então, se eu fizer o contrário, se eu pegar aqui, ó, o 180, tirar o 90 e tirar o valor do B, eu vou ter o valor do ângulo roxo. Então, fazendo essa conta, 180 menos 90 dá 90, e eu repito aqui o menos B. Então, esse cara aqui, ele vale 90 menos B. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer? Vamos olhar para esse ângulo reto aqui do vértice D. Então, aqui é um ângulo reto, porque faz parte do retângulo ABCD. Se eu pegar esse ângulo aqui em azul e somar com o ângulo roxo, eu vou ter um ângulo de 90. Concorda comigo? Então, se eu fizer o caminho contrário, então vou pegar aqui o 90, que é o total, e vou tirar o ângulo roxo. Então, vai ficar o 90 menos o B. Nota que 90 menos 90 vai dar zero. E daí a gente vai ter aqui menos com menos vai dar mais. Ou seja, esse ângulo daqui vale B. Esse ângulo daqui vale B. Beleza? Deixa eu ver qual é a outra coisa aí que a gente pode afirmar, certo? Bom, eu acho que aqui a gente já tem informações suficientes para conseguir resolver a questão, né? Deixe-me ver. Bom, na verdade, pessoal, a gente pode fazer mais um cálculozinho simples aqui, né? Qual seria esse cálculo? Bom, vamos olhar aqui agora para esse triângulo daqui, ó. E daí a gente tem os ângulos B, o ângulo em azul, né, que é o 180 menos C, e a gente tem um ângulo em vermelho lá de baixo, que é o A mais C menos 90. Então, se eu somar todos esses caras aí tem que dar quanto? Eles têm que dar 180 graus, certo? Se eu somar todo mundo ali, se eu pegar o A mais C menos 90, se eu pegar o B e o 180 menos C, tem que dar 180. Então, é o que eu vou fazer aqui do lado. E vocês vão entender o porquê, né? Então, eu vou pegar aqui o A mais C menos 90. E só ressaltando aqui, é esse ângulo aqui de baixo que a gente viu, ó, que é A mais C menos 90. E daí eu vou somar com o ângulo B. Eu vou somar aqui com o ângulo B. E eu vou somar com o ângulo azul. Ou seja, eu vou somar com o ângulo de 180 menos o ângulo C. Não coube ali, então eu tive que pôr aqui embaixo. Bom, isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar aí 180 graus. Eu vou continuar essa conta aqui embaixo. Nota que eu tenho 180 antes do sinal de igual e depois do sinal de igual. Então eu posso cancelar esses caras, porque vai dar zero. E daí eu vou repetir o que resta, né? Vai restar o quê? Vai restar o A mais o C, menos o 90, mais o B, mais o C. Isso aqui vai dar zero. Tá dando zero. Nota que eu tenho... Calma, tem algo de errado. Sim, tem algo de errado. Ah, sim, entendi. Eu tava somando C ao invés de subtrair C, né?
Porque quando eu coloquei aqui, ó, A mais C menos 90 mais B mais 180, aqui tinha um sinal do C, só que negativo, né? Mas como não coube ali, eu meio que ignorei. Então eu vou até reescrever aqui, menos C. Agora está correto. Então por isso que a conta estava dando errado. E isso aí tem que dar zero. Então nota que a gente pode simplificar aqui agora, ó, o C que está positivo com o C negativo. Porque mais e menos a mesma coisa, esse aí está dando zero. Então vai restar aqui o A menos o 90 mais o B. Isso aí está dando zero. Então eu posso isolar, né, o valor de A mais B. Então eu vou dizer que o A mais o B, isso aí está dando quanto? O A mais o B está dando 90. Porque eu peguei o 90 que estava negativo e joguei para outro membro da equação. E agora eu vou isolar uma dessas variáveis. Eu vou dizer aqui que, sei lá, o A vai ser igual aí o 90 menos o B. Beleza? Agora vocês devem estar se perguntando, né? Por que eu fiz isso? Porque isso aqui vai ser útil na próxima etapa aqui da nossa solução. Bom, então agora a gente vai olhar para esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulo. Nota que ele tem o ângulo B, ele tem o ângulo 2y menos x e ele tem o ângulo 65 menos o A, que está aqui embaixo. E daí, se eu somar esses ângulos e igualar a 180, eu vou conseguir isolar o valor de B mais Y. E mais adiante a gente vai conseguir descobrir quanto vale B mais Y. E daí a gente vai ter uma equação, né, que vai nos levar direto para descobrir quanto vale X. Beleza? Pode não ter ficado claro aí para vocês, mas conforme a gente for fazendo aqui, vocês vão entender. Então eu vou pegar todos esses ângulos desse triângulo aqui que eu destaquei, vou somar eles e vou igualar isso aí a 180, né? Então eu vou ficar aqui com o ângulo B, então eu vou ter que o ângulo B mais o ângulo 2y menos x, então B mais 2y menos x, mais o ângulo lá de baixo, né, que a gente lembra que é o 65 menos o A. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui tem que dar 180 graus. Bom, e agora, o que a gente pode fazer? Como eu isolei o valor de A aqui embaixo, a gente viu que A agora ele vale 90 menos B. Então, no lugar de A, eu vou trocar por 90 menos B. Então, eu vou repetir toda a equação aqui, né? Então, vai ficar o B mais 2y menos o x mais 65, desculpa, menos, que é da fórmula, e daqui eu vou colocar o valor de A, né? A gente viu que A agora vale 90 menos B, isso aí tem que dar 180 graus. Bom, como a gente tem um sinal de menos fora do parêntese, então todo mundo que está aqui dentro vai mudar de sinal. Então vai ficar aqui o B mais 2y menos o x mais 65, menos com mais dá menos, então menos 90, menos com menos dá mais, então mais B. Isso aqui tem que dar 180 graus. Beleza, então agora o que a gente pode fazer? Nota que eu tenho B aqui na frente e tenho B aqui, então eu posso somar esses caras. Então, B mais B, isso aí vai dar 2B. Agora eu vou repetir o 2y, né? Mais 2y, menos o x. E agora a gente faz essa conta. 65 menos 90, pensa assim. 90 menos 60 dá 30. 30 menos 5 dá 25. Só que o 90 é maior que 65 e está negativo. Então vai ficar menos 25. E isso aqui vai ser igual aí ao nosso 180. E agora eu vou passar esses dois caras aqui que está no lado esquerdo para o lado direito da equação. Então eu vou ter que mudar de sinal, né? Então do lado esquerdo quem vai ficar? Vai ficar o 2B mais o 2y. Isso aqui vai ser igual a 180 menos 25 mais 25, né? Porque eu tô trocando de lado aí. Então, vai dar 180 mais 20 dá 200. Então, isso aqui vai dar 205. E o x que está negativo vai ficar positivo. Então, a gente vai ter 205 mais x. Bom, então eu vou continuar a conta aqui em cima agora, ó. Nota que no lado esquerdo eu tenho 2b mais 2y. Ou seja, eu posso colocar o 2 em evidência. Então vai ficar 2 que multiplica b mais y
Isso aqui vai dar o nosso 205 mais o valor de x. E agora, para descobrir o valor de b mais y, basta eu passar o 2 aqui que está multiplicando para o outro membro da equação, porém dividindo. Então, a gente vai ter que o b mais o y, isso aqui vai dar aí 205 mais o x, tudo isso dividido por 2. Então, esse é o valor de b mais y. Aí você deve estar se perguntando, mas por que você fez tudo isso? Porque agora a gente vai pegar aqui outra equação que vai nos levar para o valor de b mais y em função de x. Bom, agora a gente vai olhar para esse triângulo daqui. Beleza? Olhando para esse triângulo daqui, calma, só um instante, pessoal. Tem um triângulo aqui em específico que a gente tem que usar, só que eu não estou me recordando qual é. Deixe-me ver. É um triângulo que tem um ângulo de 90 menos o b. Sim, pessoal, me desculpe. Não é esse triângulo daqui, nem esse triângulo daqui. É esse triângulo que está mais aqui em cima, ó. Esse triângulo daqui que eu estou destacando aí em vermelho. Bom, nota que a gente tem os ângulos em roxo, o ângulo em vermelho e a gente tem um ângulo preto. Então, se eu pegar todos esses ângulos e somar, eles têm que dar quanto? Tem que dar 180, né? Porque, como eu disse, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180 graus. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer essa conta na parte inferior. Então, eu vou pegar o ângulo 90 menos o b mais o y. Então, vai ficar 90 menos o b mais o y. Tá dando um pequeno bug, acontece direto, ainda mais agora que eu tô gravando, isso ela tá descarregando. Mas enfim, 90 menos o b mais o y, mais o outro ângulo, que é o ângulo preto. O ângulo preto, ele vale 180 menos 2y mais x. Então, vai ficar aqui. Eu vou até colocar entre parênteses, né? Para evitar aqui maiores problemas. Então, vai ficar mais 180 menos o 2y mais o ângulo x, mais o y. Calma. Aqui. Isso aqui tem que dar aí 180 graus, certo? Então, eu peguei o ângulo roxo, eu peguei o ângulo... o roxo, eu peguei o ângulo vermelho, peguei o ângulo preto, e somando todo mundo, isso aí tem que dar 180 graus, certo? E agora a gente vai resolver essa conta. Então, eu vou repetir aqui o 90 menos o b, mais o y. Mais com mais, isso aqui vai dar mais, né? Então, vai dar mais 180. Mais com menos, isso aqui vai dar menos 2y. E mais com mais, isso aqui vai dar mais x. Isso aqui vai ser igual a 180. Nota que eu tenho 180 positivo dos dois lados da equação. Então, eu posso simplificar esses dois caras. Agora, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar o y, que está positivo, e somar com o y, que está negativo. Então, a gente vai somar os dois e vai conservar o sinal do número maior. Ou seja, a gente vai ficar com 90 menos o b, menos o y, mais o x. Isso aqui tem que dar zero. Agora, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar esse menos b menos y e vou deixar eles de um só lado da equação. E para fazer isso, eu vou ter que pegar o 90, jogar para esse lado, e o x jogar para esse lado. Então, vou ficar com menos b menos o y vai ser igual ao menos o x menos o ângulo de 90. E, como eu não gosto de trabalhar com coisa negativa, né? Eu vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Então, fazendo esse produto, a gente vai ter que o b mais o y, isso aqui vai ser igual ao 90 mais o x. E agora a gente matou a questão, né? Por que a gente matou a questão? Porque em uma equação, a gente viu aqui, que o b mais o y, ele vale 205 mais x sobre 2. E a gente acabou de descobrir um outro valor para b mais y. Então, se eu tenho aqui que b mais y é esse valor, e lá embaixo, aqui, b mais y é esse valor, e lá embaixo eu tenho outro valor para b mais y, então quer dizer que esses caras são iguais, né? Então, agora eu vou pegar as duas equações e vou igualar uma na outra. Então, eu vou ficar com 90 mais o x
Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao 205 mais o x dividido por 2. E aqui agora a gente tem uma equação de primeiro grau, basta a gente multiplicar cruzado e resolver. Então, 2 vezes 90, isso aí está dando 180. 2 vezes x, isso aí está dando 2x. Igual ao 205 mais o ângulo x. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso jogar esse x para cá e posso jogar o 80, ou melhor, o 180 para o outro lado. Então, vai ficar 2x menos o x igual a 205 menos 180. Então, fazendo essa subtração, 2x menos x dá x, igual a 205 menos 180. Isso aí dá quanto? Isso aí vai dar 25 graus. Então, a gente chega à nossa resposta. Portanto, o ângulo x vale 25 graus, beleza? Então, essa foi uma questão. Claro que há outras formas de você resolver. Porém, eu optei por resolver usando álgebra, né? Até porque álgebra é a área da matemática que eu mais me identifico. O vídeo ficou muito extenso, 26 minutos, né? Mas eu sabia que ia ficar muito longo. E eu queria pedir desculpas, porque no meio do vídeo eu cometi alguns erros, falei algumas coisas erradas. Mas quando o vídeo é muito longo, sempre acontece esse tipo de coisa, né? Só é você pegar a resolução daquele desafio de progressão geométrica que eu fiz. Eu me bananei todo e tal. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, essa foi a resolução. E caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E caso também você não tenha entendido nada do que eu falei, ou o resultado final, você pode reassistir o vídeo e eu creio que você vai entender, beleza? Pode reassistir 1, 2, 3, 5 vezes, que uma hora você vai entender. Então esse foi o vídeo, mais uma vez. Obrigado por assistir até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.